palestras e fluidoterapia. Hoje nós temos a alegria, mais uma vez, de tê-lo na nossa tribuna, nosso companheiro Thelmo Flores, que vai, então, é lá de Campo Largo, do Centro Iune, e que vai, então, nos trazer a mensagem da noite. Com a palavra, nosso companheiro. Dá mais chance para você. Tá certo, obrigado, Sr. Osíris. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. É uma alegria estar aqui com vocês, refletindo um pouquinho. É a primeira vez este ano. Hoje vamos falar de economia, investimento no futuro. Nós nos preocupamos com investimento no futuro? Vocês investem no futuro? Está sendo necessário investir no futuro? Que temos algumas preocupações aí com as questões financeiras, o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, o que podemos fazer da nossa vida. Normalmente nós nos preocupamos com essas questões. Investimos aí em... Tem gente, eu não vou perguntar quem investe em bolsa de valores, porque senão pode ter um problema de risco de vida aí, né? De assalto e coisa assim. Tem gente que investe em bolsa de valores, outros investem na sua profissão para melhorar as condições, outros compram casas, imóveis, carros, no intuito de investir no futuro. Alguns acumulam valores para a velhice. E qual a garantia que nós teremos velhice? Para quem ainda não está lá, né? Qual a garantia? Quem sabe a gente não desencarna antes? Ou morre antes? Como é que vocês falam aqui? Bater com as 10, abotoar o paletó? Como é que é? É esse negócio de passar para o outro lado, né? Quem garante que nós chegaremos à velhice? Estamos investindo em coisas da matéria. Alguns investem em seguro de vida. Só um pouquinho, a gente recebe o seguro depois que morre. Então não é seguro de vida, é seguro de morte. Né? Porque quem vai receber é quem fica. Então eu acho que o nome seguro de vida aí está meio impróprio. Investimos nas nossas coisas do dia a dia, nas nossas paixões e interesses imediatos. Não investimos? Investimos tempo, investimos dedicação, preocupações, ansiedades, nestas coisas do dia a dia aí, coisas imediatas. E temos uma contribuição muito grande para estes investimentos, temos incentivo muito grande através da mídia, principalmente da mídia televisiva, né? Com as novelas, são ricas em nos investir e nos conduzir, mostrar que tudo é normal, tudo é natural. Os reality shows da vida também nos mostram que tudo pode, né? Eu não vou citar o nome para que eu não fique comprometido judicialmente, mas essas casas bem vigiadas, o que se mostra lá? A realidade daqueles seres humanos que estão lá. Infelizmente, só baixaria. Ou não. Pode ser que alguém não concorde comigo, não tem problema. Mas, infelizmente, só baixaria. Mas é bem assistido. Porque ontem eu dei uma olhadinha, porque eu gosto de olhar nos números. 54 milhões de votos para aquele tal de paredão. 54 milhões de votos. Vamos fazer uma conta financeira. 40 centavos a ligação, 39, mas 40 centavos a ligação. Mais de 20 milhões numa semana. Legal, né? Nós estamos pagando para isso. Quem liga ou coisa parecida está bancando isso. E está bancando para que eles nos apresentem, me desculpe, mas lixo. Né? Nos apresentem lixo. Mas se nós 54 milhões de ligações ou de votos, significa que boa parte da população concorda com isso. E nem poderia ser diferente, porque esse pessoal que está lá não sai de chocadeira. Sai de chocadeira? Do outro planeta, de Marte? Sai do nosso meio. Então este é o nosso ambiente. E eu tenho uma certa revolta com televisão, porque entendo que é o veículo mais importante, mais poderoso para melhorar a condição de educação e cultura de um povo. Mas, infelizmente, nos apresenta coisas pouco úteis. Esse é meu lamento. Eu assisti um curso certa feita falando sobre valores da vida, sobre valores internos. E o cidadão utilizou o exemplo de uma
vasilha. Eu vou usar a jarra que está na mesa, todo mundo está enxergando, provavelmente, se não está, uma jarra com água. Esta jarra pode-se colocar nela água limpa. E ela deve estar com água limpa. Mas também pode-se colocar comida. Pode-se colocar lixo nela. Água suja? Pode. A jarra tem escolha? Não tem. E aí ele disse, a nossa mente é como essa jarra. Nós colocamos nela lixo ou coisas saudáveis. A jarra não tem escolha, nós temos. Paulo de Tarso nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, quando investimos nestas coisas e acompanhamos programas que não seja para tirar lições, mas por prazer, é porque estamos investindo nas nossas paixões mais primitivas. Mas também investimos no futuro dos nossos filhos. E qual é o futuro dos nossos filhos? Para que sejam ricos, milionários? Esse é o futuro? Para que a gente invista e decida qual é o melhor investimento, nós precisamos analisar a vida com mais profundidade. Qual é o nosso destino? Primeiramente, é saber qual é o nosso destino. Para onde vamos? O nosso destino é o cemitério? Se o nosso destino é o cemitério, o melhor investimento é fazer um seguro funeral. Comprar caixão, um terreno no cemitério, construir uma casa magnífica lá. Não precisa ser muito grande, que a gente não vai poder se movimentar muito lá dentro, né? É isso. Esse é o nosso futuro? Se é esse o nosso futuro, temos que investir nas paixões, aproveitar a vida o máximo possível. Mas é esse o nosso destino? Qual é o nosso destino? Para saber qual é o nosso destino, primeiramente precisamos saber quem somos. Quem somos? Eu ouço às vezes as pessoas dizer o meu espírito, ou a minha alma. Se é o meu espírito, há um pronome possessivo aí. O eu possui o espírito ou possui a alma? Quem é o eu? Só sobrou o corpo. Nós temos que mudar o ângulo de visão. Nós somos o espírito. No corpo físico, enquanto encarnados, alma. O espírito encarnado chamamos de alma. É só questão de nomenclatura. Então nós somos o espírito que temos um corpo. Este vai para o pó, este vai para o buraco. Ou será cremado, depende da escolha de cada um. Então nós somos espíritos. Aí nós temos que pensar no futuro desse espírito. Qual é o destino dele? Qual é o destino nosso? O único determinismo que encontramos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus é que todos nós um dia seremos anjos. Então esse é o nosso futuro. Mas é realmente esse o futuro? Temos esta convicção já? A primeira convicção é que temos que ter é que o ser pensante sobrevive ao túmulo. Esse é o primeiro passo para planejarmos um futuro. O ser pensante sobrevive ao túmulo. Este ser pensante que sobrevive é eterno ou não? Somos eternos ou vamos morrer? Se somos eternos, temos que mudar o nosso ângulo de visão. Somos imortais? Então temos que mudar o nosso ângulo de visão. O problema é que nós já sabemos disso. Ou não sabemos que somos imortais? Todos aqueles que pensam ou que atuam ou que pensam de forma espiritualista, não importa a bandeira religiosa, raciocinam que a alma sobrevive ao túmulo. Mas o problema é que nós ainda não temos convicção disso. Nós até já achamos pelo sim, pelo não. O problema é que nós temos que caminhar, primeiro passo, caminhar na direção da convicção de que somos seres imortais. E aí sim, passar a viver como seres imortais. Investir na imortalidade. Investir no futuro do ser espiritual. Por enquanto nós não temos muita convicção, e não tendo convicção a gente investe muito mais nas coisas passageiras do que nas coisas eternas. Até sabemos que somos imortais, já temos uma forte inclinação a pensar que somos imortais, mas ainda vivemos como mortais. Temos que mudar o ângulo, viver como imortais. Para isso precisamos adquirir a convicção de que somos imortais. E esta é a primeira condição para nosso progresso. É acreditarmos que temos um futuro, e o nosso progresso nos leva à felicidade.
Então precisamos acreditar que chegaremos na felicidade, que temos um futuro e que um dia seremos felizes. Allan Kardec trata da felicidade na 4ª parte do Livro dos Espíritos, no 1º capítulo. A pergunta 920, a primeira pergunta deste capítulo, dessa 4ª parte, ele pergunta aos imortais se é dado ao homem ser absolutamente feliz nesta terra. E a resposta? Não. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Logo em seguida ele continua tratando da felicidade. Na pergunta 922, ele faz antes uma afirmativa. Já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros. E essa questão eu já falei aqui em outras palestras, porque a gente encadeia alguns temas para mostrar principalmente que temos que ter um olhar completo para a obra divina e para as verdades eternas. Já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, ele faz esta afirmativa ao codificador antes da pergunta. O que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, 2 exemplos para a gente refletir. O primeiro deles, para que alguns poucos sejam multimilionários, falta o necessário para muitos. Uma outra situação, até para descontrair um pouquinho, eu quero que vocês sorriam um pouco. Uma jovem com 2 pretendentes apaixonados por ela. Ela escolhe felicidade deste e infelicidade daquele que foi preterido. Se ela escolher um terceiro, felicidade do terceiro e infelicidade daqueles 2 que eram pretendentes. Certa feita eu falei isso, a senhora levantou a mão e pediu a palavra, eu concedi a palavra e ela disse, mas pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. Eu queria que vocês rissem um pouco, está muito sério. Pois é, pode, até numa segunda instância até pode. Mas numa primeira instância a felicidade daquele que foi escolhido. As questões materiais da riqueza e a questão de ser escolhido ou não por quem a gente é pretendente, são valores e felicidade que nós estamos colocando fora. Esta é passageira, como os bens materiais. Vão ficar por aqui. Não vão conosco. A riqueza é passageira. Então nós temos que distinguir outra coisa, o que é real e o que é ilusão. Tudo o que não podemos levar conosco é ilusão, é passageiro, é temporário. E nós investimos a vida nestas questões. Temos que investir nas coisas da matéria porque estamos no corpo físico e temos necessidades materiais. E os espíritos afirmam isso. Quando Kardec faz a pergunta, então, já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, existe algo comum à felicidade de todos? E os espíritos respondem que sim, em 2 aspectos. No aspecto material, a posse do necessário. Temos que ter o necessário. Ninguém com fome, com sede, com frio, desabrigado, pode ser feliz. Então, no aspecto material, a posse do necessário. O necessário depende de cada um de nós e ele deve ser de progresso também. Devemos buscar cada vez mais melhorar as nossas condições de vida no aspecto material, isso não está errado. Mas não é só isso. Então a vida é de progresso. Tanto é de progresso que Deus permite que novas soluções trazidas pela ciência e tecnologia se apresentem para facilitar as nossas vidas. Mas para facilitar as nossas vidas, para que nós tenhamos mais tempo para investir nas coisas permanentes. Mas aí cada vez a gente quer mais as coisas passageiras, ilusórias e esquece das permanentes. Então precisamos investir conforto, facilidades nas coisas da matéria. Mas não é só isso. Então no aspecto moral, dizem os espíritos, a felicidade está e é gradativa à medida que nós vamos conquistando, ela vai sendo instalada em nossas vidas. A felicidade está em ter fé no futuro. Porque se eu não tenho um futuro, tudo serve. Então, para ter fé no futuro, eu preciso me abastecer da convicção de que somos imortais e que temos um futuro. E Jesus já nos diz isso. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Acabar-se não é perder-se. Ir para o inferno não é perder-se. Eu costumo dizer, ir abraçar o capeta não é perder-se. Eu acho que é, né? Apesar que eu digo para aqueles que gostam de muito agito, de muito tumulto, principalmente na época de carnaval, né? Para eles gostam disso, não escolha o céu, escolha o inferno. Porque o céu é monótono, não tem pouca gente. Escolher o inferno, que lá está assim. E ir para o inferno não é perder-se?
Então só aí. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, é incompatível com o inferno como um local de degredo permanente. Inferno é um estado de consciência. Por isso o próximo item da felicidade que os Espíritos colocam no aspecto interno, fé no futuro e paz de consciência. Enquanto a nossa consciência não estiver em paz, nós estaremos no inferno. E não precisa morrer para isso. Aqui mesmo podemos estar no inferno. Então precisamos pensar e aprofundar neste ser, adquirir a convicção. Você já tem a convicção da imortalidade? Tem a convicção da imortalidade? Obrigado àqueles que responderam sim, porque eu queria provocá-los. Quem tem a convicção da imortalidade instalada, não se aborrece mais com nada. Falta de dinheiro, desemprego, problemas de saúde, problemas com cunhado, nem com problemas com sogras. Vou perguntar de novo, já temos a convicção da imortalidade? Bom, fica por conta de cada um. Quem respondeu, reflete por si só. Estamos a caminho, a grande maioria está instalando essa convicção. Então temos que ir instalando em nós esta convicção de que temos um futuro. A fé de que temos um futuro, como dizem os Espíritos em resposta à pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Então temos que acreditar que temos um futuro. A fé. Fé abastece-se encontrando o Criador. Então precisamos encontrar Deus. Então você vê que é uma longa caminhada de compreensão e aprofundamento sobre a vida. Precisamos encontrar o Criador, porque é em Deus que abastecemos a fé. Deus criaria, existe, não existe? Qual é a situação? Como encontrá-lo? Não é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? A resposta à pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Então, como encontrá-lo? E os Espíritos sugerem, em palavras resumidas, pela obra se reconhece o autor. Então, olhar a obra, analisar a obra divina, essa obra maravilhosa do universo, do nosso corpo físico, do funcionamento dessa máquina e assim por diante. O desabrochar de uma flor, nós encontrarmos o Criador para nos abastecermos da fé, da existência do Criador. O livro Grande Enigma, eu gosto muito dele, de Leon Denis, auxilia bastante nesse projeto, porque ele vai nos apresentar Deus de forma genial e poética, analisando a obra. Diz Leon Denis, em determinado momento, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que eu queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer infinito, na vida que expande em suas superfícies, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares. Aí Leon Denis dá uma dica por onde ele vai viajar, nos apresentando a obra e através da obra nos apresentando o Criador. Então quem ainda não tem a convicção de Deus, pode pegar essa obra para auxiliar. A primeira parte do Livro dos Espíritos. Tem tantas obras, eu gosto muito da obra de Leon Denis, O Grande Enigma. Por que a convicção de Deus? Precisamos primeiro ter a convicção de Deus. Temos a convicção de Deus. Somos seus filhos. Deus criaria seus filhos para exterminá-los depois? Para mandar para o capeta aqueles que não se comportaram adequadamente? Claro que não. Deus, como Pai, oferece os recursos necessários para o progresso dos seus filhos, para que eles cheguem no seu destino, a felicidade. E a felicidade, isso é possível para quem ama. A felicidade absoluta, que não é possível para nós aqui, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, em relação à pergunta 920 que falei há pouco. Mas a felicidade possível que nós temos, a felicidade absoluta, aquela que só é possível para quem ama. Então, o nosso destino, para sermos felizes, precisamos amar. Então, para chegarmos à felicidade, tem alguém aqui que não gostaria de ser feliz? Levanta a mão, por favor. Eu tenho procurado encontrar, não tenho encontrado ninguém que não queira. Pois é. Para chegarmos a esta felicidade que todos nós sonhamos, só é possível para quem ama. Então, precisamos nos tornar doutores na arte de amar. Esse é o objetivo. Essa é a meta. Esse é o caminho. Então, esta compreensão de que somos imortais, destinados à perfeição, é que deve servir de baliza, de reflexão, para nós estabelecermos objetivos na vida, estabelecermos investimentos na vida. Os investimentos que fazemos na matéria, por aqui ficam. E Jesus já chama a atenção, é impressionante. É impressionante, a gente diz, porque a gente vai descobrindo coisas no Evangelho de Jesus, né, e a gente fica impressionado com ele, mas ele sempre é o mesmo, com a sua grande capacidade. Jesus diz, e o que tem? Ele pergunta, eu não lembro o versículo, o capítulo, mas está lá em João.
Depois vocês leem João todo lá, vão achar o que eu estou falando. Tá? Quem esquecer as perguntas do livro de Espíritos que eu falei, não tem problema. Pega o livro de Espíritos, lê da pergunta 1 a 1019, vai achar o que eu estou falando e acha outras coisas mais lá. Então, Jesus diz: e o que tens ajuntado, para quem será? Dá para pensarmos nisso. E o que temos investido para o nosso futuro ficará para quem? A casa, o carro, a fazenda, o seguro. Claro, não quer dizer que não façamos isso, mas não nos apeguemos a isso, porque não vai conosco. Não cabe no caixão. Quem gosta muito do patinete até dá para levar, dá para pôr no caixão, o patinete é compridinho, baixa, né? Ajeita lá, dá para caber. Mas não vai ter utilidade nenhuma, não terá utilidade absolutamente nenhuma. Então essas coisas são importantes, mas para a nossa felicidade na eternidade, precisamos conquistar a paz de consciência. E a base para isso é termos consciência de que temos um futuro. Então precisamos conquistar a paz de consciência. Para isso, e também está claro na obra do Cristo, como é que viveremos no mundo espiritual e neste também. Jesus diz: a cada um segundo suas obras. Então, para termos um futuro e investir nesse futuro, depende de quem? Dá para alguém investir por nós? Não dá. É preciso que nós façamos a nossa parte. Porque a cada um segundo as suas obras, não é segundo as obras dos outros. Então, precisamos investir mais fortemente no nosso futuro. Principalmente nos dias atuais que estão por aí. Por quê? São dias de transição. Tem uns que entenderam que era para o mundo acabar. Claro que já tem acabado muitas vezes aí, mas eu costumo dizer que Deus marca na agenda e esquece de olhar a agenda. E ele, como está meio velhinho, meio caduco, né? De repente o Alzheimer está meio perto dele, ele esquece. E não acabou com o mundo ainda. Será que é isso? Os tempos são chegados para um novo patamar, para um mundo de melhores condições. Mas este mundo será instalado à medida que melhores condições instalarmos em nós. E quando ainda nós nos comprazemos com estas questões que apresentei aí, que falei há pouco, novelas, por exemplo, pouca coisa útil trazem, programas, esses reality shows, é porque nós ainda estamos longe desse mundo melhor. E aí, nesses reality shows, temos que pensar uma coisa: ele é interessante, porque ele representa uma amostra em ponto pequeno de nós, humanidade. Nós estamos inseridos num reality show. A espiritualidade está a nos observar o tempo todo, 24 horas por dia. Então, se a gente observa essa casa vigiada, tão vigiada, a gente observa e se fica indignado com algumas coisas, ou se compraz com outras, gosta até de algumas coisas por lá, de acordo com as nossas inclinações, os espíritos estão nos observando aqui. Nós somos observados o tempo todo. E que imagem estamos passando desta humanidade como um todo? Haja vista 54 milhões de votos, fora aqueles que se comprazem, gostam e não votaram, o que os espíritos estão vendo é o mesmo que nós estamos vendo lá. Então precisamos refletir. O momento é de transição. Transição para um mundo melhor. Mas esse mundo melhor é feito da melhora interna de cada um de nós. E como se dará esta transição? Uma certa separação. Não é a separação definitiva de ovelhas e cabritos, como está no Evangelho, mas é algo semelhante. Aqueles que conseguirem acompanhar esta terra numa condição melhor ficam aqui. Aqueles que não conseguirem acompanhar, eu costumo dizer que vão pentear macaco num planeta primitivo. É mais ou menos isso. E da onde tiramos esta conclusão? Da ocorrência que a Terra já viveu. A Terra, alguns milhares de anos atrás, viveu um momento assim. Estavam por aqui aqueles seres primitivos recém ficando de pé, pela teoria da evolução das espécies, e vieram de um outro planeta espíritos reprovantes lá para auxiliar cá. Por isso todos os povos antigos tinham o conceito de um paraíso perdido. É isso. E nós estamos no momento, alguns, de perder este paraíso. Aqueles que não acompanharem a transição não ficam aqui. É como se essa escola, a Terra é uma escola para o nosso doutorado na arte de amar.
a Terra como escola está mudando para ensino médio. Aqueles que passaram para o ensino médio continuam aqui. Aqueles que ficaram no ensino fundamental, que reprovaram, não vão para uma escola de ensino fundamental, como seria o normal nas nossas escolas. Vão para um mundo primitivo auxiliar o desenvolvimento daqueles primitivos que estão ficando de pé lá. Por isso, pentear macaco na minha expressão. Quem quiser entender um pouquinho sobre isso, leia o livro A Caminho da Luz, Espírito Humano, Psicografia de Chico Xavier, ou carinhosamente Chico Xavier, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vale a pena ler, porque estamos vivendo esse momento agora de transição. E quem já tem passe garantido para ficar aqui no paraíso? Porque você acha que isso aqui é ruim? Vai viver num mundo... Vai viver na terra de 10 mil anos atrás. Será que era um paraíso? Meio complicado, né? Por isso tinha um conceito do paraíso perdido. Quem já tem passe garantido para ficar aqui? Levanta a mão. Ninguém? Pois é, não temos certeza. Pelo sim, pelo não, precisamos investir um pouquinho mais no nosso futuro. Precisamos investir mais para ver se conseguimos ficar aqui. Vai diminuir bastante o pessoal por aqui, vai ficar só aquelas pessoas mais conscienciosas no bem. Então, já que somos imortais, destinados à felicidade, e precisamos ficar neste paraíso, ou tem gente que gostaria de viver com os pigmeus na África? Gostaria? É mais ou menos isso. Ir para um outro planeta primitivo. Então, precisamos investir mais no nosso futuro para, de repente, chegando no plano espiritual, precisamos chegar no plano espiritual com alguma bagagem. A primeira moeda no plano espiritual é o conhecimento. Mas não é suficiente. É preciso que levemos conosco os valores. E aí, para investir nesse futuro, os recursos Deus sempre nos mandou em todas as épocas da humanidade. Ele mandou emissários para mostrar como é que caminhamos na direção desse futuro. Como podemos investir nesse futuro. Foi nos revelando, à medida que nós fomos desenvolvendo, e foi nos trazendo novas lições. Primeiramente, sempre grandes lições em todos os tempos da humanidade. Nós temos seres especiais nos mostrando como devemos nos comportar. As Madre Teresa de Calcutá, as Irmã Dulce, os Chico Xavier, os Mohandas Gandhi, os Mandela, os Luther King. Eu estou falando no plural para representar uma leva maior de seres que vêm nos mostrar como é que devemos investir no futuro. Estes investiram no seu futuro. Então devemos refletir. Então, em todas as épocas, Deus nos mandou as lições necessárias e o caminho a ser seguido. Quando éramos ainda principiantes, nos bancos escolares, Ele nos mandou Moisés. Éramos principiantes porque Moisés nos trouxe o que não fazer. Lembram lá? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... É uma lista de nãos. Quando é que a gente põe uma lista de nãos para os nossos filhos? Quando eles são crianças pequenas. Não põe o dedo na tomada, não mexe na panela quente, não puxa a toalha da mesa, não mexe nisso, não derruba o vaso. A gente vai dizendo não para as crianças numa fase bem inicial. Aí a criança amadurece um pouquinho, a gente vem mostrar o que deve ser feito. E aí, 1.300 anos aproximadamente depois de Moisés, já que o não estava amadurecido, vieram as lições do que fazer. O que ser feito, Jesus nos traz. Trouxe há 2.000 anos o que deve ser feito. Não mais o que não fazer. Claro que o não fazer continua valendo. Mas agora o que fazer? Que obras devemos fazer para investir no nosso futuro? Em resumo, amar. Mas não é só o amor, é o amor que produz obras. Como se chama as obras produzidas pelo amor? Como é que chama? Vou soletrando. Caridade. É o único caminho para o reino dos céus, é a caridade. Porque é o resultado do amor. Então, a moeda que levamos para o plano espiritual, conhecimento, é fraca. Mas as obras do conhecimento são fortes. Principalmente do conhecimento de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, para investir no nosso futuro, precisamos conhecer e viver o Evangelho de Jesus. Essa é a forma que temos. E Jesus trouxe as lições definitivas para isso. Tanto que ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então precisamos. Temos outros recursos para auxiliar, mas a excelência
do investimento, a moeda forte está nas lições trazidas por Jesus. Ah, mas não é a caridade? Mas o que é a caridade? Kardec pergunta aos imortais, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como devemos nós entender a caridade segundo Jesus a compreendia? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perceberam que a caridade já desdobrou-se em 3 virtudes? Aí depois você chega em casa, pega um Aurélio, ou Ais, ou outro dicionário, pega lá o que é benevolência e vai desdobrar em mais virtudes. O que é indulgência e desdobra mais perdão e assim por diante. Eu estimo que são as 4.000 virtudes que a gente tem aí para conquistar, para compor a caridade, ou compor o bolo, o amor, e as virtudes em ação, a caridade. Então o investimento que podemos fazer no nosso futuro é colocar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Não há outro investimento. Para isso precisamos discernir. Para discernir precisamos desenvolver a inteligência. Então, o objetivo de estarmos na Terra para chegarmos ao nosso doutorado na arte de amar, a nossa felicidade, tem 2 grandes compromissos, 2 grandes tarefas: desenvolver inteligência e desenvolver sentimentos. Esses são os compromissos. Não há outra finalidade. Só inteligência não serve, só sentimento também não serve, porque não se desenvolve. Kardec percebe isso e pergunta aos imortais. Pergunta 680 do Livro dos Espíritos. Pessoal, não sei o Livro dos Espíritos de cor, não, as perguntas. É que eu estou falando desse assunto e elas estão na pauta. Tá? Eu não decoro, ainda não uso o Livro dos Espíritos debaixo do braço para aprender com as axilas. Tem gente que decora a Bíblia aprendendo pelas axilas, mas eu estou tentando ler, estudar. 780 do Livro dos Espíritos, como pode o progresso, se o progresso moral do coração, a gente coloca inteligência aqui e sentimentos aqui por questões simbólicas, que na realidade é propriedade do espírito. Então, se o progresso, como pode o progresso, se o progresso moral, pergunta Kardec, segue sempre o progresso intelectual. E os espíritos respondem que é sua consequência, mas não segue de imediato. Não é verdade? O progresso intelectual da humanidade já cresceu bastante, já desenvolvemos tantas coisas aí na área da ciência e da tecnologia, mas os nossos valores e sentimentos ainda estão capengando. Ainda temos guerras, e aqui não estou falando de guerra entre países, estou falando das guerras internas, as guerras dentro do lar, as guerras no ambiente de trabalho, a guerra dentro da sociedade, nos grupos sociais e assim por diante. Então precisamos desenvolver essas 2 áreas. Kardec insiste na pergunta, não renumera, mantenha 780. Como pode então o progresso intelectual engendrar, conduzir, levar ao progresso moral, fazendo o homem compreender o bem e o mal? Quem compreende é a inteligência. Possa então discernir e fazer escolhas. Quem faz escolhas e discerne é a inteligência. Mas o bem e o mal, a compreensão do bem e o mal, quem o abastece do que é bem e do que é mal, aí Jesus. Ele nos mostra qual é o caminho para o bem. Então, precisamos desenvolver os valores propostos por Jesus. Bezerra de Menezes, na Psicofonia de Divaldo Pereira Franco, numa de suas conferências, vai nos dizer que o homem, 2008, 2009 foi essa conferência, eu não lembro o ano, que o homem, falando do homem da atualidade, vive momentos de conforto e facilidade trazidos pela ciência e tecnologia, mas vive momentos de angústia, tormento e depressão porque perdeu o endereço de Jesus. Porque para nos tirar das perturbações, das angústias, do tormento, da depressão, são os valores internos do coração. E estes, quem abastece é Jesus. Por isso a frase, perdeu o endereço de Jesus, deve ser refletida muito profundamente. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai nos dizer que nós padecemos de fome espiritual, não fosse esta videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Portanto, o que deve abastecer, nutrir o nosso espírito, abastecer dos valores do investimento e da energia necessária, é o Evangelho de Jesus. Portanto, precisamos deste Evangelho. Dizem os entendidos da psique humana que entramos século XXI, século da depressão. A depressão é o auge da fome espiritual. Então, para sairmos dessas angústias, tormentos e depressão, precisamos nos abastecer do Evangelho.
Abastecer do Evangelho melhora o nosso futuro, melhora as nossas condições. Investir no futuro é investir no bem, é investir nas ações propostas pelo Cristo. Como é que andamos neste investimento? Quanto estamos investindo? Isto é investimento permanente. As coisas que investimos aqui da matéria são passageiras, são ilusórias, não nos pertencem. E Deus nos tira a hora que quiser. Não precisa morrer para perder. Nós podemos perder a casa de várias maneiras, podemos perder o carro de várias maneiras, podemos perder a empresa, fracassando a empresa, falindo. Tem várias maneiras de perdermos. Não nos pertence. É passageiro. Recentemente tivemos um dissabor aí, quem conhece e puder contribuir. Um amigo nosso, acho que já fez palestra aqui, eu lembro de ter visto, acho que o nome dele no quadro, não tenho certeza. Mas eu vou em tantas casas espíritas, posso ter confundido. Daniel Rossi, já esteve por aqui? Daniel Rossi. Uma pessoa especial, trabalhador incansável. Saiu de viagem. Teve que voltar às pressas que avisaram que a casa dele tinha pegado fogo. Chegou em casa, foi examinar o rescaldo do incêndio. Viu que as coisas dele não tinham nada lá dentro, nada queimou. Desconfia-se que ele foi roubado e, para não deixar vestígios, os ladrões botaram fogo. Provavelmente tenha sido essa a ocorrência. Ficou sem nada. Mas ele já tem convicção do futuro, já tem convicção da imortalidade. E a mensagem que ele mandou, avisando os amigos desta ocorrência, foi de uma profundidade, de um carinho muito grande, de quem tem convicção, sem lamento, sem nada, inclusive perdoando os seus ofensores. Perdoando aqueles que o fizeram, deixaram nessa situação. E aí os amigos começaram a desencadear uma campanha para auxiliá-lo. Então quem quiser informações sobre isso, eu posso auxiliar. Quem quiser contribuir, a casa sabe, tem o telefone, tem endereço, tem os valores. O endereço não adianta, porque agora ele não está na casa dele, que está incendiada. Não sobrou nada. Quem quiser contribuir. E é uma forma, de repente, de mostrarmos o quanto já estamos investindo no nosso futuro, porque a caridade é o caminho, não há outro no Evangelho de Jesus. Mas não só para ele, tem tanta gente com necessidade, e aqueles que optarem em investir em outras, investir e fazer a caridade com outras pessoas, sem problema nenhum. Estamos lançando esta necessidade, essa dificuldade deste companheiro. Portanto, podemos perder, porque não nos pertence. Mas o conhecimento e a prática deste conhecimento, os valores do Evangelho de Jesus que colocarmos em nossas vidas, estes nos seguirão para a eternidade. Este é o investimento que levamos para o futuro. Quando chegamos no plano espiritual, vamos simular aqui. Quem gosta dessa simulação, e eu estou copiando, é meu amigo Marcelo Garcia Collin. Não sei se ele já veio por aqui, deve ter vindo várias vezes. Né? Marcelo, médico de família. Num grupo de estudo, nós chegamos a estas reflexões e o Marcelo provocou esta reflexão. Quando chegarmos no plano espiritual, ao desencarnar, ao morrer, bater com as 10, botar o paletó, essas coisas que a gente fala por aí, passar para o outro lado, ao chegar no plano espiritual, São Pedro está na porta, né? Será que a gente entra ou desce para fazer companhia para o capeta? Aí São Pedro vai fazer algumas perguntas para ver se a gente merece ficar lá. Né? Meu filho, o que você era na terra? Espírita. Aí São Pedro vai lá entre umas 300 ou 500 pranchetas, porque tem que ter uma prancheta de perguntas para cada bandeira religiosa. E nós temos aí um punhado, né? Aí ele vai pegar a prancheta do espírita. Ah, você era espírita? Então vai lá. Meu filho, vamos ver se você era espírita mesmo. Que era espírita? Que é Deus? Tá, tem que começar por Deus, né? Como Kardec começou por Deus. Que é Deus? E o espírita sabe, responde, estudou a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Muito bem, você andou estudando. São Pedro vai avaliando. Que é espírito? O espírito também sabe. Princípio inteligente do universo. E vai fazendo perguntas. É isto que vai ocorrer na hora que a gente chegar lá? São Pedro poderá até perguntar: que você era na terra, meu filho? Espírita. Então me mostre as obras que você produziu sendo espírita. Essa é a moeda que vai falar de nós lá. Essa é a moeda que podemos depositar lá e render dividendos para a eternidade. Quanto estamos investindo para a nossa eternidade? Já temos uma certa noção disso, né? Já sabemos disso, tanto que estamos aqui. Né? Mas estamos investindo com fé? Com determinação? A maioria de nós investe o tempo que sobra.
Ah, hoje não vai dar tempo, hoje não dá, hoje tem visita, hoje isso, hoje aquilo, e eu não vou. Quantos de nós aqui estão investindo em conhecimento espírita para saber como se comportar? Porque a doutrina espírita, agora eu completo, a terceira grande revelação. A primeira com Jesus, o que não fazer. Com Moisés, o que não fazer. A segunda com Jesus, o que fazer. A terceira com a doutrina dos espíritos. Como fazer e por que fazer. Percebe que completou o ciclo de tudo que precisamos? O que não fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer. Precisa mais alguma coisa? Temos tudo o que precisamos, mas precisamos abraçar. E o primeiro abraço é fazendo essa doutrina entrar em nós através do conhecimento. Por isso, todas as casas espíritas têm grupos de estudo. Não é rei não, né? Tem alguns aqui, deve ter uns 20, né? Ou mais, né? Pois é, grupos de estudo. Tem livraria aqui? Porque precisa estudar. Tem biblioteca para emprestar para aqueles que não querem comprar? Não podem comprar ou não querem? Também tem. Por quê? Porque é preciso estudar. A palestra pública é uma forma de estudo, mas não nos leva ao doutorado, ao conhecimento profundo. É preciso, como diz Kardec, quem quiser tornar-se versado numa ciência, precisa debruçar-se sobre ela reflexivamente, metodicamente e disciplinadamente. Muitos de nós, 20% dos frequentadores de uma casa espírita, é estatística, participam de grupos de estudo. Não entenderam ainda a importância de participar de grupos de estudo. Estamos dedicando talvez o tempo, pelo sim, pelo não, um pouco a Deus e um pouco a Mamão, né? Por segurança, né? Vai que Deus não existe, aí Mamão eu já me garanti, né? Precisamos investir mais no estudo, porque é o estudo que vai nos dar as condições de discernir e fazermos as escolhas apropriadas. E o que escolher? Então precisamos investir no nosso estudo. Por que não investimos? Por que não fazemos? Aqueles que não fazem, tem gente que faz, claro. Porque não adquiriu ainda a convicção da importância. E o dia que vocês ouvirem isso que eu estou falando e resolverem participar de grupo de estudo, nem vem mais para a palestra pública. Porque palestra pública é rapidinho, informação rápida, pincelada. Eu perco o emprego, porque eu adoro fazer palestra, estou dando um tiro no pé. Perco o emprego. Porque o dia que vocês descobrirem que o mais importante é participar de grupos de estudo para aprofundarmos o entendimento, conforme propõe Kardec, vocês vão aproveitar melhor o tempo em grupos de estudo do que em palestra. É claro que vão tornar-se doutores, eu discordo um pouquinho de Kardec, vão tornar-se doutor em doutrina espírita estudando por de vez em quando o tempo que sobra assistindo palestra. Mas vão levar aí umas 100, 150 encarnações. Quem tem um pouquinho mais de pressa vai para grupo de estudo. Então fica o convite, investir em nós, investir em conhecimento para sabermos como agir e como fazer a moeda forte que devemos levar para o outro lado. Oportunidades? Falta? Eu não tive oportunidade na vida. Meu Deus. Eu não tive oportunidade na casa espírita. Está aí, sempre se fazendo convites para grupos de estudo, para a tarefa. E a casa espírita oferece um outro recurso além de estudo. Oficina. Para colocarmos em prática aquilo que a gente estuda. Também é um hospital. Todos nós somos doentes da alma, segundo Emmanuel. Portanto, somos doentes da alma pedindo alta, né? Então precisamos deste hospital para nos tratarmos, porque as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, elas são consequência de nós mesmos. Então, é um hospital. Precisamos aproveitar essa oportunidade que a casa espírita, para nós que somos espíritas, para outros de outras religiões, as suas casas religiosas oferecem os recursos, normalmente os recursos necessários. Estamos aproveitando estes recursos da forma apropriada? Oportunidade Deus sempre deu a seus filhos. Ninguém está abandonado. Mas Deus me pôs numa família que é um problema, é difícil. Então ele errou. Deus errou, colocou na sala de aula errada. Porque a família, o lar é a sala de aula dessa escola chamada Terra. Então Deus errou, colocou o cidadão na sala de aula errada. Deus erra. Dá para imaginar Deus errando? Então tudo o que eu vivo, tudo o que acontece na minha vida é para o meu aprimoramento. É mentira quem diz que Deus pune e castiga. Deus não pune e não castiga. Não precisa. Ele oferece oportunidades. Ao reprovante ele oferece oportunidades.
Novas oportunidades. Volta para a escola, meu filho, tantas vezes quantas forem necessárias. Claro, agora quem quer terminar essa escola aqui em 10 anos letivos, por exemplo, as próximas 10 encarnações, quem quiser ficar 200 por aqui, está gostando das angústias, do sofrimento, das tormentas, fica por aqui, dos tormentos, fica por aqui. A escolha é nossa. Os recursos estão disponíveis. Deus não pune, não castiga e não precisa. Até já falei sobre isso aqui em outra palestra. Por que ele não precisa? Ele nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. E deu o tribunal. O tribunal não é Deus. Se chama consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E a resposta? Na consciência. Olha aí a grandeza da obra. Vocês podem fazer o que quiserem, mas o tribunal está posto o tempo todo. Por isso é importante, lembram lá da resposta? Felicidade no aspecto moral, fé no futuro e paz de consciência. Porque quem tem ajustes com o tribunal, que o oficial de justiça está atrás, dá para ser feliz com o oficial de justiça atrás? Com o oficial de justiça da justiça humana, a gente até engana, né? Foge, deixa crescer a barba, deixa crescer o cabelo, faz plástica, muda de endereço, foge para a Itália, é uma boa opção. Você vê que pode haver extradição, né? Pois é, mas da justiça a consciência não tem como fugir. Por isso não dá para ser feliz com o oficial de justiça da consciência, com a consciência intranquila, não dá para ser feliz. E só teremos paz de consciência quando nos tornarmos doutores na arte de amar. Até lá temos que ir construindo gradativamente, à medida que vamos melhorando as nossas obras, a paz de consciência vai sendo adquirida. Então, compete a nós. E Jesus deixa muito claro, a cada um segundo as suas obras. Todos nós que queremos a felicidade, todos aqui querem, porque ninguém levantou a mão quando eu perguntei quem não quer. Todos nós queremos, temos que fazer a nossa parte. A cada um segundo as suas obras. Como estamos e quanto estamos investindo no nosso futuro, no futuro permanente, no futuro da eternidade, da imortalidade. No futuro daqui, acho que todos investem até que é razoável, imagino. Mas no futuro permanente, naquilo que é real, que não é passageiro e nem é ilusório. É só o que levamos comigo. E o que tens ajuntado, para quem será? Pergunta o Cristo. Tudo o que precisamos está ao nosso dispor. O que não fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer. Precisa mais alguma coisa? E quem chega a essa conclusão e nos estabelece essa conclusão, e como mensagem final, o Espírito de Verdade. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias mensagens do Espírito de Verdade lá. É o próprio Cristo manifestando-se, coordenando o trabalho da terceira grande revelação, promessa de um novo Consolador, feita por próprio Jesus. Tem uma das mensagens do Espírito de Verdade, tem um trechinho que diz assim: Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. Escutai-o. Percebe? Um supremo maior, não haverá outro. Ele veio dirigindo apelos desde que a humanidade está presente na Terra, através dos seus emissários. Mas agora veio um supremo, o maior, através do Espiritismo. Escutai-o. Portanto, tudo o que precisamos está ao nosso alcance. O que falta? Vontade, disciplina, perseverança e coragem. Chega a 4, né? Não precisa mais, não. Se for mais, vai pesar muito nos nossos ombros. Deixa assim. Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. Escutai-o. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Que Deus nos